Olá, eu sou Tadeu Renato, sou escritor, diretor, artista educador, integrante do Núcleo Atômico. E esse é o terceiro encontro do Núcleo de Estudos Online Abrir Caminhos, Infâncias e Invenções. Essa ação é organizada pelo Núcleo Atômico e você encontra todas as conversas no YouTube do Núcleo. São 5 encontros com pesquisadoras e pesquisadores de diferentes campos de conhecimento, abordando suas áreas em relação à infância, culturas tradicionais, ciência e tecnologia, teatro, criação literária, música e filosofia. Aliás, filosofia é o tema de hoje, que é filosofia também é coisa de criança, diálogo e autonomia no pensar. E nossa convidada é a Juliana Bell, que é educadora de filosofia para crianças, diretora e idealizadora do espaço educacional Pensando e Construindo Nosso Mundo, estudiosa do ser criança, defensora de infâncias e administradora. Bel, bem-vinda, Juliana. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Ju, fala alguma coisa sobre você que eu não disse nessa apresentação. Sobre eu, olha, eu estava falando hoje com as pessoas que eu estava entrevistando, hoje eu entrevistei 3 pessoas para vir trabalhar aqui no Nosso Mundo, né, na colônia de férias. E eu me vejo, assim, como uma defensora desse ser criança, sabia? Das infâncias. Eu acho que a coisa está tão perdida ultimamente, sei lá, parece que a gente está num mundo com tanta informação, ninguém sabe o que fazer com essas informações, então eu vejo a gente está parece que ceifando as infâncias, né? Cada vez mais, assim, a criança está deixando de ser criança. O tempo da infância está muito curto, né? Então, assim, eu faço um trabalho aqui de defender. Eu falei, deixa essas crianças brincar, vamos deixar essas crianças serem crianças, vamos deixá-las viverem as infâncias, assim. Então, tem coisas, assim, que meu sangue chega a ferver, assim, Tadeu? Porque eu falo, não, como é que vocês estão fazendo isso? Para que fazer isso com essa criança? Pelo amor de Deus, não precisamos disso agora, né? Deixa ela crescer mais um pouco e pensa. Então, eu acho que eu criei uma bandeira interna, assim, sabe? Eu brinco que todo educador é meio megalomaníaco, né? A gente quer mudar o mundo, assim, certo? Então, eu acho, assim, que eu incorporei de uma forma tão forte, assim, em mim, esse olhar para a criança, para as infâncias, sabe? Que eu tô toda hora defendendo, toda hora levantando uma bandeira, toda hora, sabe? Cara, a gente precisa olhar para as crianças. O mundo está ficando muito doente, né? E hoje em dia a gente vê, sei Sim. lá, pré-adolescente, adolescente em depressão, tomando remédio, adolescente cada vez mais, né? O índice de suicídio. Então, assim, alguma coisa se perdeu na primeira, na segunda infância, para a gente já estar tendo tanto resultado negativo, assim, né? Eu acho que a gente tem que voltar a resgatar, assim, eu brinco, uma pedagogia de rua, né? Uma infância mais natural do que essa que está sendo proporcionada, assim. Então, acho que hoje em dia o que mais me move é isso, sabe? Bora falar sobre isso, assim, esse ser criança que precisa ser olhado de uma forma mais bacana, assim, mais honesta pelos adultos. Faz muito sentido a sua fala, assim, uma coisa que a gente vem pensando aqui no Núcleo Atômico, que a gente fala que os nossos trabalhos, quando é para teatro, por exemplo, que a gente não pensa teatro para a infância, mas para as infâncias. Primeiro, porque são modos diversos, né, de ser criança. E também tem uma infância no adulto, né? Eu vejo muito isso quando a gente dá oficina de arte e educação para adultos, o quanto faz falta para o adulto lidar com esse lugar que é o lúdico, né? Que é da invenção, que é da brincadeira mesmo, que é do brincar, né? Que é uma coisa que até para criança, como você disse, vai sendo cortado aos poucos, né? Também. Sim, sim. Eu escutei É. esses dias uma aula online, assim, dessas que eu acho no YouTube para estudar, né? É, e ele falava, ele é psicólogo, não, ele é psiquiatra, enfim. E ele fez uma série de gravações sobre os arcanos do tarô e a psicologia e a filosofia, enfim. E aí, as primeiras aulas sobre a primeira carta do tarô, do mago, né? Então, ele estava falando sobre o simbolismo do chapéu do mago na carta do tarô de Marcelo, né, principalmente, que é o símbolo do infinito, enfim. Então, falando sobre como a gente perdeu o simbolismo, né, como essa parte simbólica da vida se perdeu, e nisso a gente perde referências de vida, né, a gente perde estruturas, certo? E aí tem uma Uhum. hora que ele cita um exemplo que ficou tanto na minha cabeça, ele estava falando para adultos e sobre adultos, né? Mas ele fala assim,
sobre uma atenção-desatenção, né? Então, ele dá o exemplo do cara da corda bamba, né? No circo, enfim, está lá na altura. Então, assim, ele está num momento total de atenção, né? Naquilo, para ele não cair daquela altura, enfim. E, ao mesmo tempo, numa total desatenção, né? Porque se ele ficar parando pensar no corpo dele, provavelmente ele vai desequilibrar. Então, ele está em outro momento, né? A cabeça dele, o ser dele está integrado em outra situação. Daí ele solta uma frase assim, nessa hora o trabalho vira jogo. E para mim o brincar é isso, sabe? A criança sabe, a criança quando está brincando, que é o que falta, né, nessa parte, e o adulto também, a gente esquece que adulto precisa brincar, né? Então a criança quando está brincando, eu vejo que ela entra nesse estado dessa atenção desatenção, ela está num outro mundo. Ela não está no Cronos, não está no nosso tempo cronológico, ela está em outra estação, eu falo, sabe? E a gente perde isso. Talvez por isso que a gente tenha tanto adulto meio desequilibrado, sabe? Porque a gente perdeu essa parte desse lúdico da vida, né? Sim. Então, eu acho que a gente precisa brincar mais, com certeza. Com certeza. E criar espaços, né? Porque eu lembro quando eu comecei a trabalhar diretamente como educador com crianças, é que eu fui notar que a cidade não é feita para crianças, né? Não há espaços para as crianças, né? Qualquer lugar que a criança está correndo é para de correr, para de gritar, para de falar, para de rir, fica quietinha, né? Não tem um espaço para esse jogo na cidade. Não, e a gente está num mundo que a gente está aceitando o movimento, o child free, né? É um movimento, os lugares que não aceitam criança, né? Hotéis, restaurantes e tudo mais, assim. Então, a gente está considerando isso normal, claro, né? Poucos de nós, né? Mas, assim, quando a gente pensa, a gente chegou num estágio que a gente está aceitando um lugar que não aceita a nossa própria espécie, né? Então, assim, não existe, todo mundo passa por isso, né? Todo mundo, eu tenho que ser criança, né? E aí eu não estou aceitando, eu cheguei num ponto que eu não tolero mais criança. Então a gente está meio perturbado demais, assim, sabe? Falo assim, não dá, que aí é onde eu volto para a tecla, né? A coisa está muito errada, eu acho que a coisa está meio desequilibrada, assim, né? Então a gente criou uma sociedade atual que é isso, que a gente aceita que as pessoas não suportem criança perto delas, que está tudo bem, que tudo bem a adolescente e criança viver à base do remédio e pensar em suicídio, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que resgatar. E esse resgate, para mim, começa nas infâncias mesmo, assim, começa nesse olhar para as infâncias. É o começo de tudo, a nossa estrutura psicológica, né? Personalidade, formação de tudo começa ali. Então, a gente tem que olhar com mais carinho para isso, assim. Esses dias atrás eu vi um bate-papo na internet que era sobre escrever para crianças, né? Escrever para literatura e para o teatro infantil. E a pessoa que estava sendo entrevistada citou a Hannah Arendt falando que quando você escreve para criança, uma pessoa pessimista não pode escrever para criança, porque a criança a rima é tosca, mas ela é a esperança de fato, no sentido de que ela ainda é possibilidades, né? Então eu só consigo alcançar de fato uma relação educativa ou artística com a criança a partir do momento em que eu me coloco aberto a possibilidades, né? A afirmação da vida, né? Nesse sentido de renovação o tempo todo, né? Com certeza. O que me leva à seguinte questão, que é a questão do nosso bate-papo, que é a questão da filosofia com as infâncias, né? Quando eu te conheci há muitos anos atrás, você já trabalhava com crianças e filosofia. Você pode contar para a gente um pouco dessa experiência que você tinha anterior? Com certeza. Eu comecei aí em São Paulo, né? Na minha vida de educadora de filosofia para criança. Eu caminhei justamente no final da formação de filosofia, quando a gente tem que começar a decidir, né, para onde é que vamos, né? Então, eu fiz o meu projeto final de filosofia para criança. Eu estava numa pegada de estudar filosofia de educação e tudo mais, cheguei em filosofia da criança, conheci ali uns teóricos, né? E montei esse projeto e fui aplicar, fui aceita, né, para fazer o projeto na Casa do Zezinho, que é uma ONG de educação aí no Capão Redondo. Então, foi onde começou. Até então, eu era só uma administradora, né? Estava justamente em São Paulo, numa empresa, né, trabalhando nessa área administrativa. Fui para São Paulo para isso, né?
e acabei em São Paulo fazendo faculdade de filosofia, para espairecer a cabeça. E aí, eu comecei na casa do Zezinho, conversei com a tia Dag, que é a fundadora da casa Zezinho, ela aceitou implementar, né, essa oficina. E eu, lá na casa do Zezinho, eu comecei com turma que tinha 5 anos, das crianças de 5 anos, até as de 16. Então, eu peguei todas as faixas etárias, né? E me abriu um mundo, assim, de experiência. Primeiro porque nunca tinha feito, né? Nunca tinha sido educadora. Então, quando eu me vi, eu lembro direitinho, assim, a minha primeira semana, primeiro encontro que eu tive foi com a turma de 13, 14 anos. E aí eu sentei com aqueles adolescentezinhos, né? Pré-adolescente para falar de filosofia, né? E completamente fora, assim, no sentido... Como que eu posso dizer? Numa realidade, condições sociais extremas, difíceis. Então, assim, eu levei um negócio, uma atividade para quebrar o gelo, a maioria delas não sabia nem ler com 14 anos, direito. Então, elas se fecharam para mim, sabe? E aí que eu fui me tocando que a leitura, que para aquilo ali tudo era um tabu ainda para elas se sentiam assim meio envergonhadas, meio, né? Então, assim, eu comecei a ir para outro caminho da filosofia, sempre trazendo, né, esses conceitos da filosofia, que para eles era muito bacana de lidar nessa idade, né? Eu falava muito sobre a ética e todas essas variantes éticas dentro da filosofia. Então, assim, eu comecei de uma outra forma, né? Olhando para uma realidade que eu jamais imaginaria que eu ia, né, lidar com adolescentes que mal sabiam escrever, apesar de eles estarem no seu caminho dentro da educação, né? Todos eles estarem em escola, todos eles estarem seguindo o rumo. Né? E aí foi bacana, porque foi uma construção filosófica, foi uma construção de conhecimento geral do mundo, porque eles tinham uma sede de pergunta imensa, né? Toda criança, todo adolescente gosta muito de conhecer. Então, é onde eu falo, assim, somos, né, filósofos naturais. A criança e o adolescente, eles têm umas perguntas que são geniais, assim, e eles têm umas linhas de raciocínio que são muito interessantes, que talvez a gente não tenha mais, por causa, assim, a gente vai, né, vai cobrindo aqui a nossa capacidade cerebral, né? E como você falou, eles estão muito abertos ainda. Eles não têm os filtros que a gente tem, eles não têm as vergonhas, não têm toda, né, a própria vivência, né, traumas e tudo mais. Então, assim, apesar de, né, terem seus traumas, terem suas coisas, mas eles ainda estão muito abertos para o mundo. Então, as perguntas deles são muito filosóficas, isso é muito interessante. As respostas deles têm umas lógicas muito filosóficas. Então, assim, se faz um mundo com criança e adolescente nesses termos da filosofia. É claro que a gente não vai pegar um texto assim de Kant, por exemplo, e vai dar para uma criança ler um trecho, né, para um adolescente. Não é isso, né? Mas a gente consegue trabalhar conceito, a gente consegue trabalhar uma pedagogia da pergunta, né? Então, eles me perguntam, eu vou perguntar para eles outra coisa, e assim, mas sabe, sem uma verdade, né, imposta, sem uma resposta única, e eu acho que uma das grandes coisas dessa filosofia para a criança é você olhar um grupo, uma roda, seja com a idade que for, e você ver crianças começando a aprender esse mecanismo, né, que é tão perdido também hoje em dia do diálogo, né? Eu falo, você escuta, você responde, a gente pode ter opiniões contraditórias, mas a gente se aceita no meio desse caminho. Né? O que você está falando não tem sentido nenhum para mim, que elas já têm umas convicções, assim, né, dependendo de uma certa idade, né? E pode ser os debates mais loucos, se Papai Noel existe ou não, mas aí elas têm as convicções e uma escuta a outra, sabe? Não é que nem os adultos, né? Hoje em dia que a gente mal consegue dialogar, né? Eu estava semana passada, agora lembrei sobre isso, semana passada, retrasada, último dia de aula, eu sentei com a nossa turminha do Fundamental, eles são 6 crianças só, e é misturado, era 3 do primeiro, 2 do segundo e uma do terceiro ano, que corresponde aqui ao primeiro ciclo do Fundamental. E eles passaram um ano em conflito, mas conflito, assim, sabe? Aquela estrutura, aquele microgrupo, eles se odiaram, eles se bateram, eles foram amigos, sabe? Então, eram 2 meninas, 4 meninos.
Então, nesse final, nesse último encontro de filosofia que a gente fez uma repescagem, como é que estava, como é que eles estavam. Então, já tinha mudado, o que estava amigo já estava odiando e tudo mais. Então, eles usam palavras assim, eu odeio, eu quero que ele morra, Ju, eu quero arrancar o coração dele, eu quero, sabe, assim, Nossa. só que é muito louco, entendeu? Porque, assim, a criança falando, primeiro, assim, que hoje em dia elas têm acesso a uns conteúdos terríveis, né? Seja pelo videogame, seja pelo YouTube, pelo TikTok, enfim. Então, ela vem com um vocabulário que ela não tem nem extensão do que é. Uma vez, quando eles estavam nesse, eu odeio ela, odeio eles, eu falei, o que é odiar para vocês? Isso é filosofia, né? O que é odiar? Ah, pois é. Não sei, Ju, o que é odiar. Aí uma assim, Ju, odiar é não gostar, muito, muito, não gostar mesmo, assim, né? Odiar, sabe? Então, assim, a criança, ela fala sobre isso de uma forma, assim, é muito natural, elas são muito viscerais, são muito espontâneas, né? Então, um odeia, o arrancar o coração é um simbolismo de um desenho, sabe? Assim, então, você vê elas falando, aquelas 6, a gente ficou por 1h30 conversando sobre isso, o que gostou, o que não gostou, como é que eles estavam, por que estava acontecendo tal conflito ainda. E elas passam essa 1h30, Tadeu, conversando de boa, sabe? Num tom de voz, dando risada, brincando. E aí eu comecei a pensar, porque eu gravei eles pelo celular para ter um material, e não em vídeo, né? Então eles não sabiam que eu estava gravando. Então foi assim, é uma delícia de escutar. Então eles falam sobre coisas e aí tá tudo bem. Isso é muito legal na criança. Isso é muito legal quando você senta para conversar com ela. Se fosse 6 adultos, talvez tinha saído tiro, porrada e bomba, sabe? A gente ia partir para uma agressão verbal, a gente ia se descontrolar. Não, e eles estavam lá falando dos sentimentos deles, do que eles sentiram, do jeito que uma criança assimila, como eu falo, nenhuma tem noção do que é odiar, nenhuma tinha noção literalmente o que é arrancar um coração, aquilo ali é mais uma expressão, né? Então, assim, e tá todo mundo falando de boa, todos eles estão se escutando. Então, existe algo nesse universo infantil que a gente não tem mais quando adulto, que possibilita muitas filosofias, eu acho, muitas. Há uns anos atrás, eu tive a experiência de ser professor numa escola, só que eu estava cobrindo, na verdade, estava cobrindo como substituto, né? Eu não era, de fato, professor daquela escola, era só provisório. E aí eu acabei caindo como substituto de qualquer coisa. Então, faltava qualquer professor, eu entrava. E aí teve uma turma que eu entrei, que eles eram do 6º ano, e aí eles muito curiosos, porque eles nunca tinham me visto, e foram me perguntando quem eu era, e eu não conseguia responder, porque era muita pergunta ao mesmo tempo. E vamos fazer o seguinte, eu troco uma pergunta por outra. Vocês fazem uma pergunta, eu respondo, e eu faço uma pergunta de volta, você me responde. Aí tá bom, aí foi, fileira por fileira. E aí eles iam me perguntando coisas pessoais, e eu fazendo perguntas, desde perguntas muito... Qual o seu dia da semana preferido, até perguntas mais filosóficas. E aí, duas coisas que eu lembro que chamam atenção, assim, que depois eu repeti isso em outras turmas, e que me chamaram a atenção, assim, primeiro é que eles piram com palavra, com linguagem, né? Então, é aquela brincadeira que você pergunta para eles, assim, por que que a cadeira chama cadeira e não parede? E aí eles começam a viajar nessa, do poder da linguagem, de como as coisas têm nomes e por que chamam assim e não de outro jeito, né? E outra coisa que me chamou a atenção foi um menino que eu falei assim, eu perguntei para ele, o que é a vida? Aí ele fez assim, eu lembro até hoje, ele fez, a vida, 10 anos, né? A vida é o caminho... Não, pera, deixa eu fazer melhor. A vida é o caminho que a gente faz do começo até o fim, tentando acertar. Nossa! Não, Aí eles eu falei, são... muito bem. Aí ele falou assim, é que eu sou um filósofo. Eles têm umas respostas muito boas, né? Mas muito boas. Eu acho incrível, assim. Você vai fazendo as perguntas e eles vão trazendo, né? Eles vão trazendo umas lógicas, às vezes, umas conclusões, assim, e mistura, porque eu vejo assim, né? Daí, nas idades mais, né, tenras, assim, a partir dos 4, ali, quando a nossa imaginação abre muito, então, ela é mantida até uns 8, 9, depois vai se perdendo demais até. Então, assim, daí eles criam umas coisas muito mirabolantes, assim, né? Eu vejo que eles vão muito além, assim, do que a gente, às vezes, pensaria, né? É muito fantástico. Eu acho, assim, que é engrandecedor, assim, lidar com criança,
porque tem uma, que eu digo, tem uma sabedoria delas ali, né? E não é assim, enaltecendo ou romantizando, sabe? Eu acho que se a gente olhar para algumas coisas da criança, das infâncias, do agir ali entre eles, cara, a gente aprende muita coisa, assim, sabe? É o que eu falo. Essa roda, para mim, é um grande exemplo, assim, 6 crianças que passaram por um monte de conflitos, né? Ficaram amigos, não foram, enfim, rodou ali as duplas, os trios, os pares, e todos eles sentavam, conversavam de boa, falavam, resolviam. Quando é para ser assim, visceral, de ter a raiva, de ter o ataque, eles têm, né? E depois eles respiram e voltam a brincar. E eles voltam a brincar. Eu odeio ele, mas 5 minutos depois eu estou brincando com ele, né? Então, eu acho que tem algo assim que é muito bacana, que a gente perde quando é mais velho. Né? É, e você falou no começo da nossa conversa, a gente estava falando dessa ideia de jogo, né? Do lúdico e tudo mais. Você criava ou cria jogos para fomentar as perguntas, para fomentar essa reflexão? Como que é isso? Olha, teve Como é esse processo? no meu começo, Tadeu, por exemplo, lá na casa do Zezinho, eu inventei muita coisa. Eu até me descobri uma pessoa bem criativa. Eu sempre falava que eu não tinha criatividade, mas assim, a gente tem umas ideias muito erradas de criatividade, né? Aquele senso comum que a gente acha que criativo é só quem lida com publicidade, né, e marketing, né? Ou é artista, que nem vocês, assim. Mas não, assim, há de se ter muita criatividade para você ser professor, professora, né? Seja do que for, para ser um bom professor, uma boa professora, você precisa ter uma criatividade. Então, eu criei de tudo, assim, sabe? Tudo quanto é recurso artístico de linguagem para fazer as atividades. Eu me inspirei muito, né? A minha grande referência, assim, de filosofia para criança é o professor Walter Coan, da UERJ, né? Ele tem, assim, um grupo de estudo de filosofia para criança, tem alguns livros lançados, assim, então as palestras deles que a gente cata no YouTube, tudo, são maravilhosas. Então, para mim, ele é uma referência, ele é uma inspiração aqui para o projeto pedagógico do nosso mundo, né? Então, eu tirei muita coisa dele, assim, sabe? Muita inspiração, assim, do professor Walter Repete o nome Coan. dele? Walter Coan. Não sei, eu Walter nunca sei se é Cohen. Coan ou Cohan, Cohen. mas assim, Kohan. Ele tá lançou um livro sobre o Paulo Freire agora, ano passado, e ele fez agora, para quem quer Ah, procurar ele, assim, procurem no Instagram, ou joguem o nome dele, que tem muita palestra do professor Walter com W. Ele fez agora uma viagem, eu acho que de mais de um mês, passou por diversas escolas, ele foi subindo até o norte, escolas públicas do Brasil. Ele ficava lá uns 2, 3 dias, assim, acho que em alguns projetos escolhidos, não sei se com a ver com a filosofia, né? Então, não sei se ele já tinha um contato ou se ele foi pescando, assim, mas foi incrível de acompanhar pelo Instagram, assim, que inveja você conseguir passar por tanta escola, assim, porque eu sempre falo, do que tem de escola pública boa perdida pelo nosso país, com projetos maravilhosos que ninguém fica sabendo, né? Então, ele passou por uns lugares assim, nossa, eu falei, que massa, que material massa que ele deve ter agregado, assim. Então, ele é uma das grandes inspirações. Então, no começo, eu fazia de tudo, assim, fazia livreto, trazia brincadeira, muita questão artística, por causa que a expressão, né, de desenho, é uma linguagem muito boa para criança. E depois chegou num ponto que a própria roda, isso é uma coisa incrível, assim, a própria roda, você sentar e começar a instigar a pergunta, já bastava por si só. Porque às vezes eu consigo emendar, que nem essa turma, foi 1 hora e meia e a gente só parou porque era almoço, senão eu ficava mais 1 hora com eles, assim, porque a pergunta da criança é infinita, né? Então, assim, você vai fazendo uns links muito loucos com elas, né? Você começa falando, sei lá, sobre o que é ódio, de repente você já está falando sobre as estrelas do universo, né? Então, elas têm uma curiosidade, né? Elas têm muita pergunta, então o caminho é muito tranquilo. Então, chegou um determinado momento que a minha vida de filosofia do educador é sentar e conversar mesmo, sabia? Sentar e conversar, e no máximo eu faço alguma coisinha, assim, para ter algum registro quando precisa, né? Mas é muito bate-papo, muito mesmo, assim, eu vou anotando essas frases que eles fazem, né? E aí, às vezes, passa um tempo, eu resgato, enfim.
e vou lidando com esses dia a dia deles, que eles trazem muita coisa, né? Dependendo da idade, eles já trazem até umas questões polêmicas, né? Então, assim, tem muito papo com criança. Que às vezes existe até uma coisa assim, né? A gente acha que a criança não troca, né? Sei lá, existe. Eu sempre acho que a gente imbecilizou as crianças, né? A gente não confia mais nelas para subir em uma árvore, às vezes, a gente acha que elas não têm muita coisa, né? E elas são muito completinhas dentro do que elas são, dentro da capacidade delas ali. Elas são uma potência, né? Ao mesmo tempo, são um serzinho completo, né? Então, elas têm muito, muito, muito. Assim, mesmo os pequenininhos, assim, que para mim já é uma dificuldade maior, né? Aqui, por exemplo, crianças de 2, de 3 anos. Nossa, o que se faz com criança de 2 e 3 anos? E às vezes você faz umas coisas bobas, que nem esses dias eu cozinhei ovo de galinha, né? Eu não lembro nem porquê, mas no encontro anterior elas tinham falado sobre ovo. E aí elas desenharam um ovo de 2 aninhos, 2 para 3. E aí eu trouxe um ovo e perguntei do que era o ovo. Daí eles começaram, é ovo de dinossauro, é ovo de não sei o quê. Uma falou que era ovo de galinha, né? E o ovo estava cozido. Eu falei, vamos tentar abrir. Então, assim, só aquilo, tá? Esse bobo, mas para criança aquilo já representa tanto. Ela imaginar que pode ser um dinossauro, que pode ser uma galinha, que pode ser isso, se está vivo, se não está, o que vai ter ali dentro. Isso faz parte, é uma construção de um raciocínio, é uma construção de um para um. Daqui a 10 anos ela tem uma reflexão crítica sobre algo, né? Então, assim, tudo que a gente considera, às vezes, muito bobo da criança, para ela é um mundo, às vezes, né? Para ela é um espanto, né? Como o Deleuze fala, né? A gente se espanta, a filosofia traz esse espanto do mundo, né? Para a criança, tudo é espanto, né? Tudo para ela é um ovo de dinossauro, é um ovo de galinha, é um ovo de dinossauro, Ju. Uau, sabe? Daí quando eles conseguem, perguntei se alguém conseguia abrir o ovo, né? E aí mexe com aquelas mãozinhas pequenininhas, até que uma foi lá e faz plaft, né, no ovo, assim. Olha, e aí comeram. E aí, ai, que delícia, sabe? Então, assim, tudo para elas é uma descoberta, né? Tudo para elas é um mundo para se abrir, assim. Então, não precisa ter muito recurso, né? Não, acho que basta um envolvimento, e eu acho que isso é para também para qualquer matéria, sei lá, qualquer coisa, né? Quando você é um educador, uma educadora disposto a brincar, a entrar no jogo, né? E esse jogo ser a tua matéria, seu brincar, ser o que a tua, né, o que você precisa passar, elas vão se conectar, né? Porque é a linguagem da criança. Então, você está ali sentada no chão brincando, fazendo a bagunça com elas, vai acontecer, né? Vai ter um resultado, vai ter um saber ali que vai perpassar aquela roda, né? Então, eu acho que é mais fácil, às vezes, do que a gente imagina, né? É, dia desses a gente foi na casa de um casal amigo, e aí eu fiquei um tempo brincando com as crianças, e aí paramos um tempo para conversar, os adultos ali, né? Só que as crianças queriam continuar brincando, né? Só que aí, não, pera, só um pouquinho, né? Agora deixa a gente conversar um pouco. E aí o filho dessa minha amiga, em algum momento, ele começou a reparar no que a gente estava falando, mas ele não estava atento ao assunto, mas o que estava acontecendo, a cena. Porque Uhum. ele virou para a mãe dele e falou assim: Mamãe, sabe o que eu reparei? Que é o que as pessoas mais fazem no mundo? Ela, o quê? Conversam. Aí ela, é mesmo? E eu achei bonito porque ela não cortou ele, ela perguntou de volta, ela, por que será? E ele, não sei. Será que as pessoas têm muito o que falar? Eu achei bacana esse diálogo, assim, né? Porque ela poderia ter feito é. Mas ela respondeu com uma pergunta também, né? E é louco ele ter notado isso, que o que as pessoas fazem mais é conversar. Elas falam pra caramba. E aí, bem, se você volta com Percepção. uma pergunta, elas têm uma resposta massa, né? Você volta com uma pergunta. Porque outra coisa que eu acho que às vezes a gente erra como educador, né? A gente sempre quer responder, né? A gente sempre quer trazer sei lá, seja para mostrar o meu conhecimento, seja para ensinar, seja para, né, para moralizar, que eu acho que isso é um dos nossos grandes erros também. Então, assim, eu vejo assim, quando você volta com a pergunta, cara, vai abrindo, né, universos de possibilidades que a criança vai trazer. Ela traz outra pergunta, ou ela traz, como eu digo, um conhecimento muito massa, sabe Deus da onde que ela tirou o troço, né? Mas ela traz, assim. Então, eles têm umas viagens, né? Eu acho que eles têm umas viagens que são fantásticas, assim. Se desse para gravar tudo que a gente escuta delas, é um material riquíssimo, assim, porque é incrível, 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 incrível.
Esses dias eu estava com uma turminha, também de 6 anos, por aí, e aí eu li o livro O Exu é Mentiroso, né? O Exu é o Mentiroso. E aí, nessa história, o Exu ajuda um cara ele mentiroso do reino e tudo mais, né? Ele fala para o rei que ele vai plantar inhame cozido, e aí o rei fala assim: você é um descarado, né? Como é que inhame cozido vai plantar e tudo mais? E o Exu ajuda ele, né? Faz uma taquinagem e ajuda. E tem uma hora na história que o Exu coloca um monte de vaca em cima dos telhados. E no final o Exu fala para ele: mas tinha vaca mesmo? E dá risada. E aí eu volto para as crianças assim: o que vocês acham que aconteceu, né? Porque o mentiroso se safou, todo mundo olhou, todo mundo. E aí, cara, eles começaram com umas teorias muito massa de como é que as vacas tinham, se não tinham visto, que as vacas tinham vindo por não sei aonde, não, que Exu não tinha colocado, e ficaram ali no debate, assim. De repente um fala assim: não sabe o que é, Ju? Era mera ilusão. Eu falo: como é que uma criança de 6 anos me chega nessa conclusão maravilhosa? Era uma mera ilusão. Eu falei: então, assim, é muito massa, cara. Muito. Às vezes, termos, né, que a criança usou, né? Uma mera ilusão. Uma mera ilusão. Então, assim, a gente, eles trazem, sei lá, eles escutam a gente e vão associando, né, eu acho, né? E acho que é isso. Uma história, às vezes, já gera um espaço para uma hora de aula, assim, filosófica. É massa. É verdade. E as associações que eles vão fazendo, né? É muito curioso, assim, né? De acompanhar. Eles trazem, e acho que eles têm uns acessos mais fáceis ao subconsciente, né? Porque eu digo, eles trazem umas coisas assim que a gente não sabe de onde é que tiraram, né? De onde é que veio aquilo, e eles trazem essa informação, assim, né? Tem, como eu digo, tem um saber ali, né? Tem uma coisa delas que é muito legal, assim. É muito instintivo ainda, né? Muito intuitivo delas, né? Sim. E você estava contando do seu trabalho como educadora de filosofia e infâncias lá na casa do Zezinho, e depois você volta para Florianópolis e aí começa o trabalho atual. Conta para gente. E aí eu vim e resolvi abrir esse espaço, que tem esse nome gigante, né? Pensando em construir o nosso mundo, porque o projeto na Casa do Zezinho era pensando em construir o meu mundo. E aí, como eu resolvi abrir um espaço educacional, só passei do meu para o nosso, bora fazer um coletivo aí, né? E ele era um espaço de contraturno, que veio dessa experiência, essa ideia veio da experiência positiva com a Casa do Zezinho. Eu nunca quis ser escola, né? E hoje eu sou uma escola, mas eu nunca quis ser escola, por causa da liberdade, né? Acho que essa liberdade de receber gente de tudo quanto é área, não precisa ser só da pedagogia, ou áreas afins, né? Enfim, de dar uma estrutura diferente para a criança. Então, assim, eu abri o espaço muito com essa ideia do que a gente estava falando lá no começo, desse resgatar infâncias, né? Então, assim, eu procurei uma casa com um jardim. Para mim tinha que ter jardim, tinha que ter grama, tinha que ter árvore e areia. Eu queria que as crianças tivessem um pouco do que eu tive. Eu tive uma infância muito de rua, né? Muito boa, assim. Então, eu queria que elas resgatassem isso, né? E com a filosofia perpassando, né? Sempre nessa ideia de ter um projeto, um planejamento mensal, anual, por meio dessas oficinas variadas, mas sempre com algum conceito, sempre com alguma coisa da filosofia que a gente pudesse lidar com as crianças. E aí foi contraturno por um bom tempo, colônia de férias, enfim, até que em 2018 eu resolvi virar educação infantil para 2019, né? Então, eu fiz o processo, aqueles que passam tudo pela Secretaria de Educação, né, municipal, e aí, em 2019 eu comecei com educação infantil, também num projeto político-pedagógico baseado na filosofia para criança. Então, tá lá o Walter, né? O Walter Coan de referência, o Lippmann, né? Que é uma referência de educação de filosofia para criança, enfim. E aí, agora esse ano, 2020 não existiu, né? 2021 a gente também se tornou educação fundamental dos anos iniciais, do primeiro ao quinto.
Então, também, ano passado, eu passei dessa época, eu estava ali rezando para dar certo, para sair a aprovação da Secretaria Estadual, né, que cuida do fundamental, né? Esse ano a gente começou. E também tudo baseado, a filosofia pega no projeto político-pedagógico numa transversalidade, assim, sabe? Então, tem uma estrutura de tabela, que é uma referência do professor Walter, que eu fui linkando, assim, a BNCC, a parte da BNCC, assim, fiz um cruzo lá que deu certo, que foi aprovado. Então, é uma base filosófica, né, que a gente tem aqui. A gente está toda semana estudando, eu e a equipe pedagógica do Nosso Mundo. Seja uma filosofia que às vezes eu trago uns filósofos, coitado deles, né? Trago os filósofos, a gente estuda uma parte da parte da pedagogia, assim, de psicanálise, que eu gosto muito também. Então, a gente faz uma lambança, assim, e vive esse projeto político-pedagógico agora. É uma loucura. Diferente, meio afrontoso, eu digo, né? Meio afrontoso, assim, tem gente que não se conforma muito, né? A gente não está preparada, eu estava falando, assim, tem muito... Nós viemos, pelo menos a maioria de nós, né? Eu lembro que você já me contou que você teve uma experiência diferente, assim, de contraturno, tudo. Mas a maioria de nós veio de uma experiência muito da educação tradicional, né, Tadeu? Então, assim, quando bate com uma educação como essa do nosso mundo, ela se torna difícil, sabe, de encaixar, né? Como assim uma criança ela vai aprender por um brincar? Como que a gente mantém um ambiente lúdico no fundamental que tem tanto conteúdo pedagógico, tem uma matriz curricular desse tamanho? Então, e aí a gente está aqui fazendo um pouco diferente, e isso às vezes dá um choque na cabeça das pessoas, até dos próprios pedagogos que vêm para cá, assim, sabe? Tem que dar uma desconstruidinha aqui dentro um pouco, assim, para abraçar o projeto. Mas estamos aí, firme e forte, né? Como eu falo, defendendo criança, defendendo infância. E você tem os retornos das famílias, por exemplo, como é essa criança em casa, depois de passar por essas experiências, assim, tem... Eu vejo, assim, o que eu tenho, eu escuto muito, entendeu? E para mim isso já é, assim, maravilhoso. Mas, como eu falo, às vezes isso não é o valorizado, né? O quanto que a criança, ela é feliz. O quanto que ela volta para casa naquela energia de criança, assim, sabe? Volta suja, volta com fome, volta cansada e volta feliz, porque ela passou um dia brincando, experimentando, lidando com a natureza, né? Com um bando de adulto que olha para ela e confia, né, que ela vai conseguir fazer as coisas, que ela não vai se queimar se a gente acender uma fogueira, que ela não vai despencar de uma árvore, né? Claro que pode acontecer acidentes, enfim. Então, eu vejo que a criança volta, a criança, ela vai, sei lá, ela vai entrando no seu estado de natureza, né? Vai meio que equilibrando essas forças, assim, que ela tem dentro dela. Mas, isso, por incrível que pareça, Tadeu, não é valorizado no sentido, assim, eu escuto muito, às vezes chega, que nem agora eu tive as reuniões com algumas famílias que entraram no segundo semestre, porque tinha criança que estava isolada, né, todo esse tempo, assim. E aí você imagina uma criança que passou um ano e meio fora, né, de um contexto, assim, desse grupo social, não só escola, seja qual for. E aí ela volta. Elas voltaram com uma demanda absurda, as crianças, assim. E então a gente lidou com coisas, nossa, de todas as idades trouxeram algo da pandemia, assim, estão lidando com consequências da pandemia. E aí você vê a criança voltando a ser criança, que eu falo que ela volta até a brilhar, né? A corzinha dela começa até a áurea começa a brilhar, né? Ela deixa de ser meio cinza, meio esbranquiçada, assim, né? E aí eu escuto no final do ano assim, tá, mas o que eles aprenderam? Aí eu falei para esse pai, que acho que eu fuzilei ele com o meu olho. Eu falei, você leu o projeto político-pedagógico da escola? Não. Então, leia. Depois que você lê, você me pergunta o que eles aprenderam. Então, eu acho que existe, Tadeu, isso é uma questão que eu debati muito esse ano, assim, por isso que está tanto na minha cabeça, assim. Existe uma imaterialidade desse tipo de educação. Eu não estou falando só do nosso mundo.
de vários tipos de educação. Por exemplo, né, você vai teatro para as crianças, você vai ensinando umas com a música e tudo mais. Não são coisas que apresentam uma prova no final do dia, né? Então, assim, existe uma imaterialidade aqui. Como eu não tenho prova, eu não tenho uma avaliação, eu tenho portfólio, mas não tenho uma avaliação e tudo mais. O que a criança aprende está muito nela, está muito no mundo dela, está muito nas atitudes dela, né? Então, assim, um espaço livre que nem esse gera muito conflito. No conflito, elas aprendem pra caramba. Nas transgressões que elas têm, por elas terem a liberdade desde pequena, elas começam a lidar, né, com essas ações, com as consequências, né? Então, assim, em cada transgressão delas, elas aprendem pra caramba. Quando a gente sai na rua, que a gente vive passeando na rua com as crianças, né? Vamos por aí, pegamos ônibus municipal, vamos para o centro e bora, não sei o quê, não sei o quê. Cara, olha a vivência que isso tem, olha a experiência que isso tem para uma criança, né? Que hoje em dia vai de um muro para o outro, a criança de classe média, que nem aqui, né? Então, assim, só que né? Como que você mensura isso? Porque não tem uma prova, porque não tem um conceito, porque não tem uma fórmula matemática que a criança fez, sabe? Então, assim, é bem dividido, Tadeu, bem dividido, assim. Tem famílias que abraçam, que trazem um feedback super positivo, e tem outros que acho que chegam no final do ano com a sensação assim, nossa, eles não fizeram nada com meu filho, sabe? E tá tudo bem, para mim tá tudo bem, né? Eu falei, bora, vida que segue. Se você realmente acha que teu filho de 4 anos tem que estar sentado numa carteira aprendendo inglês e computação, sinto pela criança, né? Mas você que é o pai, você que é a mãe, né? Eu não posso fazer nada. Então, tem muito disso, assim, sabe? É onde eu falo, onde eu defendo. Essas horas que me dá, sabe? O meu coração começa a pulsar, assim, como assim? Teu filho está bem, olha a motricidade do teu filho, olha a segurança dele, olha o que ele está fazendo. Cara, você subir num pé de abacateiro não é para qualquer um. E o teu filho de 7 anos está lá subindo, sabe? Ele está indo para o centro comprar pastel e tomar caldo de cana e está sabendo fazer o troco, né? Calcular o dinheiro ali de cabeça. Ele vai no mercado e sabe fazer compras junto comigo. Vai na praia, no mar e entra no... Sabe? O cara tá vivendo. Ele sabe cortar uma fruta, ele sabe que eles limpam a calçada na sexta-feira, os mais velhos comigo, né? Eles sabem limpar uma calçada, eles sabem varrer um chão, eles sabem conversar sobre escutar, sobre a opinião dos outros, eles conseguem, poxa, lidar com as emoções, eles conseguem se expressar, eles conseguem... E não tá bom? Realmente o que vale é o 4 vezes 4? Então, é onde eu digo assim, a gente criou um sistema assim que o conteúdo ele prevalece demais na cabeça das pessoas e a gente sabe, né, do alto dos nossos 40 anos, a gente sabe que muita parte do conteúdo não serviu, não serve, né? Então, Uhum. assim, o que serve é vida, o que serve é experiência, o que serve são as boas memórias. Eu tenho boas memórias de infância, eu vou ser um adulto que sabe lidar com muita coisa, né? Então, eu acho que a gente desvirtuou muito, assim. E essa fórmula que aplicaram na gente não deu certo, né? Faça a faculdade, faça uma pós-graduação, se possível, fale inglês que vai dar tudo certo. E não é assim, né? Ainda mais agora, nessa geração que vem em outro mundo, né? Meu Deus do céu, sabe Deus o que vai ser os tipos de profissão que vai ter daqui a 20 anos, quando esses meus pequenininhos tiverem 22, 25 anos, né? Então, sei lá, gente, eu acho que a gente tem que voltar para um olhar estético, né, de um senso estético, que eu defendo muito na primeira infância. A criança precisa desenvolver o seu senso estético do mundo nos primeiros 7 anos. Ela Uhum. precisa ter esses afetos, ela precisa viver esse mundo para depois ter essa construção ética mesmo. E aí, lá no terceiro setênio, lá nos 14, quando explode os hormônios no corpo da gente, que a gente vira adolescente, que a gente vai testar tudo, né? A gente já tem uma puta de uma construção, sabe? Saudável, psíquica, emocional, motora, não tenho só um monte de data de geografia e história na minha cabeça decorado, né? Eu tenho vivência lúdica, tenho vivência, né? Eu vivi, não, né? Vivi, eu brinquei. Eu acho que é isso, a palavra é isso. Eu brinquei, né? E aí tá tudo certo. Eu vou ser, Que tenho tem mais muito a ver com, sim, que tem muito a ver com o aprendizado que vem, por exemplo, de culturas tradicionais, né? Por exemplo, quem cresce
na capoeira, no jongo, por exemplo. São relações que se dão no corpo, né? Que esse aprendizado se dá ali pela prática no seu território, no seu corpo, né? Na relação com o outro, né? Isso mesmo, é bem isso. Que a gente perdeu, o que eu digo, a gente perdeu muito de sabedoria, né, Tadeu? Eu vejo assim, dessa sabedoria ancestral, desse simbolismo de mundo, sabe? Então, assim, parece que tudo virou. Quando eu falo, por exemplo, aqui que a gente lida muito com a natureza, né? Os quatro elementos, assim. Faz coisa. Ah, volte-me alguém falar assim, essas coisas de escola alternativa, riponga, né? Que ponga, cara, olha o simbolismo que tem os quatro elementos, a água, a terra, sabe? Eles fazem parte da natureza. Não tem uma criança que não gosta de brincar com os quatro elementos. Tu acende um fogo, as crianças automaticamente fazem assim, ó, elas se concentram naquilo, porque aquilo ali é mar. Você faz água, elas vão enlouquecer com água, sabe? Assim, então, como assim? E olha o que carrega cada símbolo para a gente. Se a gente olhar, né, o que representa cada um, como que a gente não consegue mais ler o mundo dessa forma? Que a gente acha que é tudo coisa, sei lá, ali, né? Então, assim, se perdeu muita coisa, assim, e aí se perdeu esses conhecimentos, acho que da avó, né? Eu brinco, né? Quanto conhecimento que nossas avós tinham, né? A gente está perdendo muito, muito para acho que é para esse racionalismo, né? Que criou, assim, essa coisa desse conteúdo, desse, é isso, né? Bora fazer o povinho responder, né? Os questionários, enfim. Então, não é Que é o por aí. questionário externo, né, Juliana? Assim, é saber para o externo, né? Que é, assim, tem a sua importância, né? Mas, de Claro. fato, a gente está cada vez mais esquecendo o saber que é o interno também, né? Que é esse lugar, como você coloca, da escuta, do diálogo, de lidar consigo mesmo. O ano retrasado, 2019, eu dei uma oficina de dramaturgia para adultos. E foi uma experiência muito curiosa, porque a maioria das pessoas que apareceram na oficina de dramaturgia eram pessoas que não eram de teatro, não escreviam, e algumas não sabiam nem sequer o que significava dramaturgia. Era o horário que tinha de oficina que elas dava para fazer, entraram. E aí, para mim, foi um aprendizado muito curioso, porque eu estava, ao mesmo tempo que eu estava dando essa oficina, eu estava trabalhando com crianças. Então, eu trabalhava com crianças num horário e com os adultos à noite. E eu fui entendendo umas coisas dos adultos trabalhando com crianças, porque quando acabou a oficina, e aí a gente fez uma autoavaliação, cada um foi falando o que achou do seu próprio aprendizado. Muitos colocaram assim que provavelmente não seriam dramaturgos profissionais, nem era esse o objetivo. Mas que era bom estar ali primeiro pelo encontro com o outro, segundo pelo próprio entendimento de si a partir da escrita, né? E eu brinco que é o próprio entendimento e o próprio desentendimento também, é se desconstruir também. E aí a questão lúdica também do escrever literário, né? Sem aquela pressão da escrita como castigo que às vezes a gente tem na escola, né? Escreva isso 20 vezes, né? Não, é lúdico, é brincar com aquilo, né? E eu fui entendendo como lidar isso com os adultos enquanto eu fazia isso com as crianças, porque também com as crianças eu estava num trabalho em que eu demorei para entender o que eu estava fazendo com elas, porque também elas brincavam, e falavam, tá, mas eu ficava nessa cobrança, mas tá, e esse brincar vai para onde? Ele não tem que, ele já é, né? Ele já é algo em si, né? Ele não é um É bem, meio necessário. Ele pode ser um meio, mas ele não é necessariamente, né? é bem isso. E eu acho que é isso que a gente. Porque é esse mundo, a gente olha para o universo da criança muito pela nossa lente, né? E eu tenho plena certeza que é dificílimo se distanciar e tentar enxergar como eles enxergam, né? Mas, assim, se a gente faz, assim, às vezes esse exercício, você consegue olhar justamente, assim, cara, a riqueza daquilo que eles estão fazendo, né? Que é bem isso, aquilo é, né? E aí a criança é presente, ela é pensamento, ela é ação, ela é o brincar tudo ao mesmo tempo agora. Isso é uma potência, né? Só que a gente tem, como eu falo, a gente tenta trazer esse olhar adulto, assim. Eu estava agora de manhã revisando um e-book de atividades para educação infantil, de um curso que eu dei, e aí os educadores dessa área montaram e eu só vou fazer a parte de revisão. Então, eles colocaram uma proposta para crianças de 5, 6 anos, delas fazerem uma roda, se apresentarem e fazerem uma automassagem. E eu falo, isso é bonito na imaginação do educador, né? Que crianças de 5, 6 anos vão fazer uma roda, vão virar, vão fazer massagem, vão voltar,
E aí eu peguei e coloquei nas observações, assim, da revisão. Assim, eu já imagino os meninos metendo a porrada mesmo, porque eles vão querer sacanear, né? O menino tem essa energia mais traquina que a menina, né? Então, eu já imagino eles indo, eles gargalhando e avacalhando. Para o educador, aquilo ali vai ser frustrante, né? Porque eu tentei trazer uma roda de autoconhecimento de massagem e para a criança aquilo vai ser divertido. Só que ela vai virar bagunça, vai virar brincar. Então, assim, é nesses momentos que eu vejo, daí, principalmente quando a gente está lidando nessa primeira e essa segunda infância, assim, poxa, a vida tudo vira brincar, né? Muita coisa vira esse brincar, assim, sabe? E a gente se incomoda porque não era a nossa proposta, não era a nossa proposta educacional, né? Só que ali tá o saber, né? Ali tá a cultura deles, né? É aquilo ali que eles estão criando. E eles vão te escutar, porque isso é muito louco. Às vezes eles estão ali e você está falando e eles estão assimilando do jeito deles, mas estão, né? Então, às vezes você acha que aquela criança que está lá sentada, virada de costas para você, não está nem aí, daqui a pouco ela olha e te dá uma resposta, né? Ou traz um pensamento, ou traz uma coisa assim. Então, eu acho que para falar com criança é bem isso, né? A gente tem que se distanciar um pouco do nosso olhar, assim, desse olhar adulto, tentar, né? E entender o que elas dá o valor para o que elas estão fazendo, né? E aí a gente faz bem isso quando você lida com adulto, que nem eu aqui que lido com muita família, com a própria equipe, né? E tem uma carga emocional muito grande, assim. Então, por eu ser diretora, eu acabo sendo referência de lidar muito com os conflitos dos adultos, né? E aí você vê, assim, como muitas vezes você está falando com aquela criança dentro da pessoa, né? Com a criança machucada. Eu não estou falando com o Tadeu de 40 anos, eu estou falando com o Tadeu de 5, que foi machucada de alguma forma. E aí eu estou trazendo para esse ambiente agora, ou projetando no meu filho o meu machucado, né? O meu olhar. Não é o que o meu filho está sentindo, não é o que o meu filho está fazendo, não é o que ele está reagindo. Então, por isso que eu gosto muito de estudar a psicologia, a psicanálise, entendeu? Porque daí me dá uma outra base, assim, para olhar para toda a loucura daqui de dentro, assim, sabe? Porque é isso. Tem o Winnicott, que é né, psicanalista e pediatra, que é uma referência minha, teórica, e aqui do nosso mundo. Imagina, o cara foi psicanalista e pediatra, então ele juntou os mundos, assim, né? E ele fala assim, justamente, nós não somos tipo assim, hoje com 43 anos que eu tenho, eu não sou a Juliana de 43, eu sou a Juliana de 1, de 2, de 3, até, sabe? Todas as Julianas que passaram estão aqui dentro de mim. Então, às vezes, algum movimento vai justamente me remeter à Juliana de 14, é ela que vai responder. Não vai ser a Juliana de 43, madura, né? Ou vai ser a criança de 6 anos que sofreu um trauma. Então, assim, a todo tempo a gente está acessando, né, essas camadas que a gente foi criando, né, na infância, na adolescência e tudo mais. Então, é maravilhoso. Assim. Por isso que eu digo, quanto mais memória boa a gente incutir nessas crianças, né, mais acesso a coisas boas elas vão ter quando adultas, né? Sim. Juliana, eu poderia ficar aqui um tempão conversando contigo. Eu sempre acho riquíssimo ouvir o que você tem estudado e pesquisado e realizado aí, mas acabou o nosso tempo. Acabou o nosso tempo. Então, você, primeiro, para quem quiser conhecer o seu espaço, você está em Florianópolis. Florianópolis, Santa Catarina, latitude 27. Latitude 27. E vocês estão nas redes sociais também, né? Também estamos pensando em construindo o nosso mundo. O Instagram é PC, nosso, _mundo. E aí, é isso. E no Google tem mais um monte de coisa, site e tudo mais, assim. Tem bastante coisa, assim. Dá para ver um pouco do que é a nossa vivência, assim, nossa realidade, assim. Eu recomendo, porque eventualmente vocês fazem lives, tem fala sua, falando sobre como está indo o processo, né? Tem eventos que vocês tornam públicos, assim, de conversa. E sei também que tem uma série de outras ações que vocês fazem, além dessas que nós falamos aqui, e que recomendo procurar, porque tem muitos outros trabalhos que realizam ali também, né? Tem Então, bastante. muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço o convite. Muito Sempre obrigada. bom conversar contigo. Sempre bom nossos papos. Obrigada, muito obrigada pelo convite. E fico à disposição, né? Qualquer coisa, qualquer
Qualquer dúvida, quem assistir, estamos aí. Te agradece.